Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje Deus tem uma palavra também aos nossos corações e hoje nós vamos aprender um pouco mais com a vida de José. Olá, José ele foi provado em 3 valores. José ele foi provado nos seus valores pessoais, nos seus valores morais e nos seus valores espirituais. E todos nós, como filhos de Deus, nós somos provados da mesma forma. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre a vida de José e eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 37, 3. Amém? Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Todos vocês sabem, ou a grande maioria sabe, que José, ele levantou a inveja dos seus irmãos, porque ele era o mais amado pelo pai dele. E o pai dele deu aquela túnica a José, porque o pai dele já tinha no coração dele que José ia ser o seu sucessor. E antigamente o sucessor era o primogênito. Então isso chocava um pouco com a tradição daquela época. E a partir daí, a inveja dos irmãos se levantaram mais e mais e mais contra a vida de José. E se vocês forem olhar lá em Gênesis 37, 23 diz: e aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. José, ele foi provado nos valores pessoais porque ele foi traído por quem mais ele amava, pela própria família. José, ele foi vendido, ele foi para o Egito como escravo. E a partir daí começou uma sucessão de sofrimentos de José. Eu oriento que quem não conhece bem a história, vá em Gênesis, leia a história de José toda, porque tem muitos ensinamentos e muitos valores para as nossas vidas. José ele foi provado nos sentimentos, nos seus valores pessoais. A gente é muito ligado à nossa família. E a partir desse momento, José, ele teve a sua túnica de várias cores tirada dele. E a partir daí, ele começou a vestir roupa de escravo. O que isso quer dizer, né? Que ensinamento isso quer trazer para as nossas vidas? Que não importa a situação que você esteja passando. Se você sofreu uma decepção amorosa, se você sofreu uma decepção familiar, se você sofreu uma decepção, né, de um amigo, de alguém muito próximo, se você tem passado por maus bocados por conta de algumas traições, querido, se mantenha íntegro. Mantenha os seus valores pessoais. Não guarde rancor no seu coração, e mais à frente a gente vai ver um pouco como José procedeu. E aí ele foi provado e ele teve, né, as vestimentas tirado e teve uma nova vestimenta, que foi uma vestimenta de escravo. E a partir daí, José ele passou a ser provado nos valores morais. Porque quando a gente passa pelo estreito, é que fica evidente quem nós somos. É que fica evidente qual caráter que carregamos. Se eu for te falar do caráter de homem caído que temos, não vai ter nada de bom. Mas a partir do momento que você tem Jesus, Ele forma o teu caráter, ele molda o teu caráter. E você não mais age como agiria. Você é uma nova criatura. E com José não foi diferente. Ele, lá em Gênesis 39, 12, ele começou a ser provado nos valores morais. Porque quando ele chegou, ele foi vendido como escravo, ele parou na casa de Potifar. E a mulher de Potifar começou um jogo de sedução. E aí nesse versículo, nesse capítulo 39, 12 diz: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo.
E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. José, ele tinha princípios ensinados pelo seu pai Israel. José era escravo, José estava longe de casa. José poderia ter deitado com a mulher de Faraó, com a mulher de Potifar, e talvez nunca nem ter sido descoberto. Só que ele tinha princípios em Deus. E todos aqueles que têm o caráter forjado, nós carregamos princípios em Deus. Então a gente age na presença e na ausência das pessoas da mesma forma, porque a gente sabe que existe um olho que nos olha como chama de fogo, que é o olho do Senhor. E esse olho não falha, então eu posso dissimular quem eu sou na frente das pessoas, mas diante de Deus eu não posso dissimular. Deus, ele conhece o secreto do meu coração, e José, ele sabia disso. E ele fugiu. Então, seja qual for a tentação que você esteja passando, fuja, corra, vá para longe, porque você tem princípios do seu pai, e que você precisa carregar e se manter, seja na frente ou na ausência das pessoas. E lá em Gênesis 39, 20 e 23 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. E o carcereiro Mó entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, portanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, ele estava com vestes de escravo, ele passou a ter vestes de prisioneiro. A vida de José não foi fácil. Mas em todas as coisas, José se manteve íntegro e fiel ao Senhor. E nesse dia, o Senhor te convida a ter uma vida de fidelidade. Seja qual for a prova que você esteja passando, seja qual for a humilhação que você passou, seja qual for a necessidade que você esteja passando, seja fiel, porque vale a pena ser fiel ao Senhor. José, ele já vestiu várias roupas, a túnica, depois ele vestiu a roupa de escravo, agora ele vestiu a roupa de presidiário. Só que o Senhor tinha uma veste preparada para José desde quando ele foi vendido lá na frente por seus irmãos. E é isso que a gente vai ver a partir do momento que ele é provado nos seus valores espirituais. Em Gênesis 41:14 diz: então mandou Faraó chamar José, porque José estava preso e Faraó teve um sonho. É importante que você leia a história toda. Então mandou Faraó chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E aí continua em Gênesis 41, 42 ou 44. A partir do momento que José falou com Faraó, revelou o sonho que Faraó teve. Olha o que Faraó fez. Então Faraó tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. O Senhor tinha preparado para ele vestes reais. Ele tirou as vestes de prisioneiro e ele colocou vestes reais de linho fino. E ele tinha um anel no seu dedo de autoridade. E a partir do momento que ele foi vendido por seus irmãos, lá atrás, até o momento que ele colocou as vestes reais, se passaram 13 anos. Foram 13 anos de sofrimento.
E porque a gente passa uma necessidade, uma prova agora, e a gente quer que Deus responda amanhã? E por que a gente é tão imediatista? Tem situações que vão ser demoradas porque o Senhor precisa forjar o teu caráter. O Senhor precisa forjar e ver onde está a tua fé, onde estão os teus valores morais. Onde está o teu valor pessoal? A gente nega o Senhor por tantas bobagens, por coisas tão pequenas. E o Senhor quer nos convidar a viver uma vida de fidelidade. O Senhor tem vestes reais preparado para você na cidade santa. O Senhor tem anel de autoridade preparado para você. E a autoridade Ele dá a filhos. Ele dá a quem confia. Ele dá a quem deposita confiança nele. E o Senhor está te chamando para ser e agir como o José agiu. Quando as tentações vierem até você, que vier, ver onde está a tua moral, você diz assim: o meu caráter é forjado conforme o caráter de Cristo. Jesus é o nosso exemplo. Ele venceu todas as coisas aqui na terra. E olha o que diz. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E no Egito, José, ele gerou 2 filhos. Ele gerou Manassés e ele gerou Efraim. Preste bastante atenção. Em Gênesis 41:51 diz: e chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe o que isso quer dizer pra gente? Que a gente tem que gerar Manassés. Que a gente precisa gerar Efraim. Porque quando você gera Manassés, você deixa pra trás as angústias, as traições, você deixa pra trás tudo que você passou, tudo que te fizeram, toda angústia. Os abusos que você sofreu ficou pra trás, as tristezas que foram geradas lá atrás ficou pra trás. O Senhor tá te chamando pra viver uma nova história. Gere Manassés. Gere Efraim, que diz que o Senhor me fez crescer na terra da minha aflição. O Senhor quer te fazer crescer mediante aquilo que te fez sofrer. O que te fez sofrer um dia é o que vai te fazer crescer. Se você era angustiado, se você vivia uma vida dura, se a tua vida não foi fácil, que às vezes a gente se gloria nas provas que a gente passa. Você não sabe como foi minha vida. E eu realmente não sei, mas você sabe. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele quer te fazer crescer mediante toda a aflição que você passou. Não para viver uma vida de vitimismo, mas para viver uma nova história. O nosso pastor sempre nos alerta: quem vem para aqui precisa estar disposto a viver uma nova história. E o Senhor tem uma nova história para você viver. Pare de viver lamuriano. Gere Efraim. Gere Manassés. Veja a vida de José e pegue como exemplo. Quando você for provado nos teus valores pessoais, morais, espirituais, se mantenha fiel. Porque o Senhor teu Deus, Ele é fiel. E nele não há sombra de variação. Ele é. E você precisa ser. Porque você é casa de Deus. Então, neste dia, o Senhor quer dizer para você que é hora de você gerar Manassés. E é hora de você gerar Efraim. Você tem feito a diferença nesse mundo? Quem tem sido você nesses tempos de pandemia? Vivendo do passado? Vivendo de lamúrias? Não. Nós hoje viveremos uma nova história olhando para o Senhor, aquele que nos ama e que nos chamou para viver uma nova história. Eis que Ele faz nova todas as coisas. Que o Senhor continue te abençoando. E esse tempo difícil de afastamento, de isolamento social vai passar. E a gente vai se ver de novo, nos abraçar, celebrar, como num culto de Santa Ceia. Lembram? Quando o pastor sempre fala: abraça o seu irmão, Confradize que ele é importante. Eu quero dizer para você, o Senhor fala para mim e para você: você é importante, você faz falta. E nós vamos viver ainda uma nova história em Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande beijo.